O que você falou? Então vamos lá, vamos começar esse episódio, o episódio mais esperado. Que nem foi gravado ainda. É o episódio mais esperado por mim. E não foi gravado ainda. E não foi gravado. Não foi gravado. Mas esse é o episódio mais esperado por mim. Por quê? Por quê? Porque eu gosto muito desse episódio. Achei que você falou que você gostava dele. Do quê? Eu gostava de Dele, mim. Ah, tá. Diego. Então eu me senti especial Eu gosto já desse com esse... episódio. Eu gosto Não, muito. esse episódio esse tema... Não, esse quase tema tem separou duas casais. coisas especiais. O convidado especial e o tema especial. O que acontece? A gente já gravou uma vez sobre ônibus. Aham. Aí a gente falou assim, nossa, mas gravar sobre ônibus não vai ter o que falar, ou então, sei lá, vai dar 30 minutos de conversa. Certo. A gente estipulou uma espécie de linha para seguir, né? Assim, Linha do tópicos. A gente organizou tópicos, acho que eram 10 tópicos. Colocamos para gravar. Depois de 10 pontos. Depois de 3 horas de gravação, a gente tava no segundo tópico. É muita informação sobre isso. E aí a gente chegou à conclusão que a gente conseguiria criar um podcast só sobre ônibus. Sim. Genial. Então, esse que é genial. Genial. Seria genial. E eu penso, dependendo desse episódio, da gente conseguir, assim, vai ter o episódio sobre ônibus, mas a gente também pegar ele e cortar vários mini episódios de 15 minutos Aham. e criar um podcast Fazer de ônibus. redes sociais. Eu Só achei que você ia sobre- fazer um podcast de 24 horas sobre ônibus. Consigo. Se me desse desafio, eu consigo. Eu acho que é possível. Eu consigo. Muita coisa. Eu consigo. Ah, então a ideia é 24 horas falando sobre ônibus. Não, mas no dia que a gente gravar, a gente tinha que ser no ônibus. 24 horas arrumar. dentro do ônibus? Não, Tem no que ficar trocando ônibus. de ônibus também. É, Tem a gente dinâmica do ônibus. ponto de ônibus. Nossa. Não, tem Isso é muita incrível. coisa. Essa ideia é incrível. Ia ser incrível. Tá aí. Tanto... Se no corte desse podcast tiver 300 mil likes, a gente vai gravar pelo menos 12 horas de ônibus. Não, realmente, 300 mil likes eu faço isso. Meu pai trabalha na horas empresa de de ônibus? ônibus, ele consegue me ceder um ônibus pra eu gravar. A gente pode rodar de ônibus. Oh, Parar na Não, rua. Seu pra tio. rodar não, agora. o ônibus do seu tio, pai do Vitor? Ah, tem um ônibus O estacionado na amarelinho. garagem do Vitor. Um suplementar. Aí, Aí, é um Falta só o cenário motorista. perfeito. ia ser muito fácil de Seu chamar outro esse tio. motorista. A gente ia passar assim, ó, parar na Sua rua, chamar família alguém toda trabalhando. e fazer ela participar do podcast. A gente ia fazer uma live. e Era a tipo pessoa entrar. o Love Van. Já assistiu o Love Van? Não. Um reality que eles fazem de casais que antigão. se encontram. Só que Lá é no uma van. Japão. É como se fosse uma van, vai rodando várias cidades. Aí a pessoa entra na van e vai flertando com as pessoas. Aí se ela não flertar com ninguém, no próximo cidade ela tem que sair. 300 mil likes. 300 mil likes. Likes eu faço. Vai acontecer. Aí Vai, eu faço. vai ser incrível. Vai ser E olha que a gente já vai gastar boa parte da pauta hoje. Mesmo assim, Sim, eu cara. garanto ainda pautas novas. Pautas limpas. Pautas novas, pautas limpas. Falta quente. Pautas quentes. Faltou a gente mencionar uma coisa, que é... Hum. A gente vai falar de ônibus diário e não de ônibus de viagem. Transporte Ônibus, público. Transporte público. Exato, exatamente. Uhum. Inclusive, vim de trocador, não sei se... Olha só. Tematizado, né? Tematizado. Muito bom, muito bom. Lá vem meu amigos, meu amor. Eu quero te pegar, sentar em você. Me leve pra qualquer lugar. Não quero te perder. Eu conto as horas pra te ver. Oh, busão, eu te quero busão. Mas, enfim, vamos começar. Assim,
já considerando que a gente tem um certo conhecimento, uma certa expertise nesse assunto, Sim, Uma bagagem. uma bagagem, Uma bagagem. exatamente. eu tenho bastante bagagem. Temos bastante bagagem. A gente conseguiu identificar, a gente criou uma anatomia do ônibus. Então, Ok. eu acho que é interessante a gente já de início dar a anatomia do ônibus, porque sempre a gente vai estar referindo, não sei o que, aí faz isso em tal lugar. Aí eu já falo o nome do lugar, Do local. aham, entendeu? aham. Que aí as pessoas vão saber, então é ali, ele tá falando da situação Certo. que acontece nessa região do ônibus, Certo. entendeu? Aham. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo lembrar. Primeira parte do ônibus é a escadinha. A escadinha. A escadinha Minha para favorita. subir. Minha favorita. Escadinha do motorista. Isso, Começando aquela. pela frente. Todas as A da escadinhas frente. são minha favorita. Mas- Tem uma vibe Mas especial. elas são diferentes. Elas Sim. têm. Elas significam coisas diferentes. Entendi. Elas são ambientes diferentes. Cada um tem um perfil de pessoa que frequenta ali. É um perfil parecido, a gente vai chegar lá. É. E Importante. tem as funções. Cada região do ônibus você tem uma função, assim, a executar naquela região. Mas enfim, vamos primeiro listar todas as regiões do Aham. ônibus. Primeira, escadinha. Depois da escadinha, a gente tem a pré-roleta. Pré-roleta é toda aquela área antes da roleta. Geralmente são os bancos de prioritários, exatamente. Aquela região ali. Aí tem a roleta, que é uma região por si só, independente, Conturbada. conturbada, polêmica. Região polêmica. Pós-roleta, que aí é aqueles bancos de ar ali. Encostada Que são prioritários ali. A gente Primeira costuma ter fila, alguns né? em prioritário, dentro dependendo do do vidrinho, ônibus. assim, geralmente tem um vidro que separa a roleta desse Isso. banco. Exatamente. Às vezes tem um banco único ali. É, o banco mais solteiro. alto, Um né? banco solteiro. Exatamente, ele mesmo. Eu gosto muito. Ele é Acho bom. que essa Tem é muito minha espaço. preferida. Pós-roleta. Pós-roleta. Aí depois tem porta do meio, tá? Certo. Porta do meio Aham. envolve a escada, envolve o corredor e envolve o espaço do cadeirante também. Ok. Aí a gente tem bancos baixos, a região dos bancos baixos, Sim, sim. bancos altos, região do banco parece um bairro, né? Bancos altos, bancos baixos e bancos altos. Bancos altos. Aí tem porta traseira e fundão, Porta traseira e fundão. Ok. certo? Perfeito, Então, perfeito. essa é a anatomia do ônibus. Anatomia do ônibus. Vamos repetir de novo? Vamos repetir para ver se a gente não Vamos ver se a gente esqueceu. gravou Número tudo. 1. Escadinha. Escadinha. Isso. Vamos lá, você fala um, eu falo outro. Tá bom. Número 1, Escadinha. escadinha. Número 2, é o pré-roleta? Pré-roleta. Isso aí. Pré-roleta. Número 3. Roleta. Roleta. Número 4 vai ser o pós-roleta. Pós-roleta. Número 5. Esqueci o nome, mas main do ônibus. Qual que é o nome? Porta do meio. Porta do meio. Tá. Porta do meio. Bancos baixos. Bancos altos. E a gente tem a porta de trás, E o fundão. o fundão. Isso aí, perfeito. São 10, então. Acho que primeiro a gente já pode começar definindo os favoritos, eu acho. É uma boa, uma boa. Banco solitário, banco sozinho. Que banco fica na solteiro. região de Fica na região da pós-roleta. 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 Também bancos altos, que já é a própria região. Mas bancos altos da frente. Quando tem 4, tem que ser o da Ok. frente. Ok. O de trás eu fico claustrofóbica. E também o bancos baixos antes do bancos altos. Os bancos baixos, É. né? Os famosos. O primeiro dos bancos Bancos baixos. baixos. Olha, claro que tudo é muito situacional dentro do ônibus, né? Pra quem sabe. Eu prefiro o banco solitário na pós-roleta, com Certo. certeza. Ele é Um dos unânime. melhores. Ele é muito bom. É unânime. É tipo um camarote, né? Mas ele tem um ponto negativo, que quando chegar lá eu vou falar e eu acho que vocês vão mudar, dependendo Pode da ser, minha pode ser. opinião. Não, mas no ônibus eu acho que tudo tem um ponto negativo. Tudo né? vai ter. A gente tem então pós-roleta, beleza? O segundo que eu gosto mais é regiões dos bancos baixos, só que o mais de trás, não o mais da frente. Tem motivo. E o terceiro é o fundão, porque o fundão é só emoção. É só emoção. Então é só emoção. Essa é a Fundão palavra. O fundão é O só fundão emoção. é só emoção. Verdade. Esses são os meus 3. Agora, as minhas 3 áreas, As né? suas 3 áreas mais preferidas. A minha do mundo. primeira, porta traseira. A que não foi Porta citada traseira. aqui até agora,
Louco. Foi menosprezada até Louco. então, É meio louco mesmo. mas ela tem 3 pontos interessantes. E olha que ela é formada por 3 pontos, olha que coincidência. Então ela Respeito, é mas não inteiramente concordo. interessante. É um posicionamento burro. Mas pode ser. Vou justificar. Democracia, né? Permite esse tipo de coisa. O Banco Solitário no pós-roleta. Aham. Queridinho do Brasil. Eu vou ter que escolher o Bancos Altos. Bancos altos? Bancos Altos, gente. Anatomia do busão, parte por parte, nós vamos entender. Anatomia do busão, anatomia do busão, anatomia do ônibus, ônibus. Então vamos começar falando do fundão. A gente já tem um slogan, que é No fundão. Tem emoção. Só emoção. só emoção. Não é só emoção. No fundão é Porque só- não tem outra opção. Não tem. Não Não tem. tem. Simplesmente assim, se você quer uma amostra grátis de montanha-russa, é ali que você vai ter. Principalmente se o seu bairro é cheio de morro. Eu, que sou favorito pelo fundão, assim, amo o fundão. Tenho meu banco favorito, que são os dois lá da lateral, né? São Da os janela. dois das laterais, da janela. Não, ninguém gosta daquele banco do meio ali. O Nem sei meio, por que ele existe. Era só pra colocar perna, não era pra ele existir. aquele meio ali é simplesmente assim, o inferno na Terra, né? Porque Ele Eu é acho que, um... inclusive, é um problema de segurança pública. Ele tá ali, ele não tem um cinto, porque não tem como você sair da Pampulha pra ir no centro e você não sair do banco pra frente, assim, ó. Não tem como. E, Lá é tipo impossível. assim, com a implicância, com a existência dele no meio dos dois bancos, tem a implicância de que os dois bancos na lateral dele também fica cercado de pessoas. Então os 3 então bancos chato. do meio são os piores bancos pra você ficar. Porque você vai estar cercado de gente. Já não basta uma da lateral direita, você vai ter uma lateral esquerda. Né? Sim. E se você tá no meio do ônibus, você tá com pessoas da sua direita, da sua esquerda e nada te segurando pra sair do banco pra frente. Você não tem um coisinha. Ah, geralmente, se você que senta nesse banco, é porque todos estão ocupados, Todos. inclusive os dois da lateral. Já sentaram Então só no tem colo do esse. motorista, já fizeram tudo. Sim. E aí, o problema dele é que, como você é a última pessoa que tá chegando, você não tem direito de encostar no banco todo, assim, atrás. As pessoas Já tem vão estar meio com ombro o aqui, ombro, meio com ombro o aqui. ombro, aí você tem que ficar Então, assim, você tem você que não consegue encolhido. segurar em nada, você tem que segurar com a perna, assim, fazendo força no chão e ficar atento, que se frear, você tem que ir pra trás. Você não pode ir pro lado. Quando curva, você não pode ir pro lado e nem pro outro, porque você tá travado nas pessoas. Mas aí sempre existe o quê? Essa Um questão- quebra-mola pra poder salvar você. Porque na hora que passa no quebra-mola, toda a É o configuração... reset. Aí você vai É o rapidão. reset. Vai todo mundo Reseta a pro alto, configuração. e quem caiu na posição certa caiu. Não, Vai eu ficar acho ali que não até é o cair próximo. na posição certa, é você ser esperto pra você descer Você antes dá de uma todo passada, mundo. né? Tem que Porque- descer e aí antes. depois que você desce, travou Acabou. aqui, você não Ninguém vai você encostar. tem que fazer até uma forcinha assim, ó, pra você ficar assim. É verdade. É Não verdade. mexe mais, não mexe mais. Eu realmente eu Nossa. acho que sim. Os bancos da laterais maravilhosos, mas independente de onde você estiver ali atrás, vai ser emoção a cada Sim. curva. Agora, eu tenho que compartilhar uma sensação que eu sentia, porque agora eu não vou muito mais nesse banco, mas eu confesso que eu já fui antes, quando mais jovem. Jovem gosta de adrenalina, de emoção, mas ainda tem uma coisa a mais. Quando você senta naquele banco, você tem uma leve sensação de eu sou dono desse ônibus. Você não tem isso, não. Você tá no meio, você tá tipo assim, sabe? Sim. É como se você estivesse na cabeça da mesa, assim. Aham. Tipo assim, eu sou o Você dono tá no- desse ônibus. Você tá no centro do ônibus Sim. mesmo, né? Exatamente. Encontro, não tem nada Eu atrás tô de vendo você. tudo. Tudo Eu isso tô aqui que vendo eu tô tudo. vendo me pertence. Exato. É meu Tudo terreno. aquilo que o sol toca. Sim, É meu é aqui. meu. Não tem ninguém atrás de mim, Não tem ninguém atrás de mim. então, tipo assim, eu tô seguro aqui no meu E espaço. eu acho que aí também você também se sente mais corajoso pra quando acontece alguma injustiça de porta que fecha antes do passageiro descer. Você é o... Você se sente no dever de falar, motorista, gente, vai descer aqui. Sim, Motorista é o ponto, esqueceu do ponto. E você tá totalmente dentro daquele ambiente do ônibus. Não tem como você fugir. Não Porque tem na como sua você frente ouvir uma tem música. gente, se Isso. tiver o ônibus estiver cheio, Uhum.
Dos seus lados tem gente, atrás não tem nada. Você tá totalmente dentro. Você obrigatoriamente tá vivendo aqui. Exatamente. E você não Você não tem consegue- janela pra você Você ficar não, olhando. e você não consegue pensar num problema, porque você tem que estar tão atento ali, pra você não cair pra frente, pra seu ombro ficar encostado, pra você não cair pro lado, que você não consegue pensar em outra coisa. Você tá o tempo inteiro Sim, observando o ônibus e a dinâmica do Você ônibus. é o ônibus. Você é o ônibus. Exatamente. Tipo o Avatar quando liga na árvore, né? É aquele É banco. sentar nesse banco e ligar com o ônibus. Você vira um só com o ônibus. É verdade. Esse banco tem Esse essa particularidade. Uhum. E também tem. É como. Eu sinto também como se fosse, nesse sentido de você se sente responsável por meio que ajudar ali, se acontecer alguma intercorrência no ônibus, é como se você fosse o representante de sala, só que o de ônibus. Sim. Você é o Do representante de ônibus. motorista, É. né? Você tá Você é o ajudante do responsável da parte de trás do ônibus. Daquele entendi. ônibus. Sabe? Porque da parte da frente também, ali eu não sinto responsável, não. É. Aquela Ali você só é um região. passageiro que quer ser cuidado. Se acontecer por qualquer alguém. coisa Você também tem isso, né? Tipo assim, se eu tô na parte de trás e acontece alguma coisa na parte da frente, eu sinto que é como se não acontecesse alguma coisa no ambiente que eu tô. Sim. Tipo assim, tá é no acontecendo bairro coisa do lá. lado. né? É, Tá exatamente. Não é no na seu rede, bairro. Não é comigo. Não é seu Faz problema. sentido. Tem uma coisa também que não é fixo desse lugar, mas eu acho que é mais quando você tá sozinho no ônibus, que você olha pra frente e você vê o motorista te olhando no retrovisorzinho. Nossa, Nossa, quando, isso aí é... dá quando a luz uma dos olhos seus e a luz dos olhos meus resolvem se encontrar. É uma conexão, assim. Quando tá vazio, você meio que olha, tipo assim, tô aqui, motor. Sim. Eu tô aqui com você. Verdade. Vamos até a última estação. Porque, tipo assim, ele olhou querendo ver alguma coisa dentro do ônibus, porque não tem vidro ali. Sim. É tampado. Tem Ele como quer ele ver ver a os traseira, né? passageiros. Ele quer ver os passageiros. E ele vê. E ele- E é você. Quando tá sozinho, é essa conexão. Mas quando tá com muita gente no ônibus, ele vê olha pra você. Sim. Direto, assim. Você Eu vê só... geralmente, quando eu tô andando na rua e as pessoas ficam olhando pra mim, eu não consigo ficar encarando. Eu sempre sou a que desvia primeiro. Mas nesse momento do motorista eu não consigo desviar. Quando é assim e quando é no Uber. No Como se Uber você também, fosse quando o escolhido, motorista né? vai olhar pra trás e olha pra mim assim, aí eu Eu tenho que sustentar, né? eu sustento. Eu sinto que, tipo assim, tá precisando de alguma coisa? Você quer falar alguma Você coisa? fica guardando alguma comunicação, né? Sim. Verdade, eu É também. mais profundo. Não é tipo qualquer um na rua que só tá te encarando. Sim. Ele quis olhar pra você e ele manteve o olhar. Sustenta o olhar, verdade. Do Banco do Fundão tem essa questão, né? Eu não sei se ficou claro para todo mundo que a questão de lá é porque, como ele fica atrás da roda traseira, então quando passa um quebra-mola, alguma coisa, ele É uma catapulta. Sobe, é a né? parte que levanta. É uma exatamente. Se você tá na roda, você vai sentir aquilo ali, tipo, uns 20%. Se você tá na porta do fundo, Sim. é uns 50%. E Se você quanto tá na traseira, é 100% daquela 100%. emoção ali. E ela amplia também, ela tem um potencializador que é, se o ônibus está cheio, pula menos. Se ele tá vaziaço, já pegou? Sim, Ele vaziaço sim. e ficou no Aham. fundão, você voa lá no teto. A emoção é muito maior. E quando você tá lá nessa última fileira, e aí você sente que o motorista acabou de passar em cima do buraco. E aí você já sabe que aquele buraco vai vir, que você também vai passar por cima. Ou então quando é o quebra-mola, passa na frente, você vê o ônibus, aí você fala, quando passar aqui, Sim, eu vou lá em cima. você já E aí sabe. você já espera e você só vai. Assim. Sim, É um movimento consciente de é. eu me E entrego, eu acho que quem eu me tá- entrego. Quem tá no fundo tem mais a liberdade de ser comunicativo, né? Sim. De ser o reclamão, de ser o cara que vai Uhum. falar ali. Ô, motor! É sempre Sim. o pessoal que tá ali no. tá ali. Geralmente é uma como é que É fala? uma grande família, aquele fundão ali dos bancos altos pra trás, né? Uma situação super desconfortável é quando você senta no canto do fundão, no canto, o ônibus tá cheio e você tá com sacola. Que eu acho que esse é o ponto mais difícil. Se tivesse uma gincana, e aí, tipo assim, o desafio é descer do ônibus rápido. Abriu a porta e o ônibus vai sair em 5 segundos. Aham. Qual a região mais demorada? Eu acho que É, numa situação do ônibus cheio, é essa. essa do canto com sacola, né? Porque você tem que passar na frente de duas pessoas. Com licença. E passar na frente de duas pessoas. Passar na frente no corredor. Que geralmente, tipo assim, a pessoa que tá ali na parte da porta traseira, ela não tá preocupando com quem tá aqui. Ela tá preocupando em dar espaço pra galera
a maioria, né? A maioria vai vir da frente dela. Sim. Então ela geralmente ela tá tampando o corredor Não tá para preocupado. trás e tá liberando o acesso para frente aqui. E aí você tem que passar por do braço dessa pessoa às vezes, ou então contornar essa pessoa. Então eu acho que é o trajeto maior para sair de um ônibus. Eu, como frequentador desse banco, eu É, acho não é? que é realmente... Se você tiver com muita coisa, vai ser a pior rota que você vai ter pra poder sair do ônibus. Você já tem que começar a se adiantar ali. Você tem que conhecer, entendeu? A rota que você vai fazer que, Exatamente. um ponto antes eu já tô levantando. Sim. Já dá aquela Sabe quando você dá aquela sinalizada pra pessoa do lado que você tá levantando? Você dá ajeitadinha. Fala, Fecha, Uhum. tá fecha. levantando. Guarda o Tira o celular. fone assim, enrola assim. ó, o Isso, celular. nossa, essa aí é Essa não clássica. tem como você Você enrola até assim, ó. Pra todo mundo ver. Aí pensando numa estratégia para essa situação de que eu tô nesse banco, tô com sacola e eu preciso me adiantar, então já começa com essas de sinalizar, boa, primeira estratégia. Sinaliza de uma forma ampla. Assim, usa seu corpo para que todo mundo veja, dependendo até vocalize, tipo assim, ai, descer, né? Chegou, Já finalmente. chegar. Bom, Meu próximo. obrigado, Deus. por essa Até que viagem. enfim chegou. Ou então você só fala um... Vai com Deus. Às vezes você falou alguma coisa com a pessoa antes, mas ela não é sua conhecida. Aí você se sente assim, você não se sente à vontade pra sair sem despedir. Você sente que você fez uma conexão. Aham. Então você tem que sair e falar, até mais, viu? Vai com Deus. Uhum. Boa viagem. Ou então só um Só uma balançada de cabeça. Essa é a linguagem universal, né? inversão. Você só dá uma... Só, Uhum. a pessoa entende, tudo certo. E uma das últimas vantagens do banco de trás é que não tem idoso pra sentar no banco de trás. Nossa, é mesmo. Nunca tem. Já Não sentei com idosos. No No banco caso de mesmo? ônibus cheio, sim. Ah, tá. Ônibus vazio, não. Se for pro- Mas Porque é- até ele conseguir Vai caminhar, subir, vai subir. ele caminhar até lá atrás, se ele Pois entrou é. pela frente, pra ele caminhar até lá atrás no ônibus cheio, Pois é. muito difícil. Muito difícil. Não E merece até que prioridade. ele vai passar, né? Ali naqueles bancos, e aí vai ter que passar por toda aquela culpabilidade de todo mundo que tá nos bancos da frente de levantar para aquele idoso sentar. Uhum. Então até a possibilidade de você que tá no banco de trás ter que levantar para um idoso é muito menor. É muito menor. Muito menor. O idoso vai passando pelo corredor e vai fazendo tipo uma ola, assim, de pessoas levantando para ele e sentando até ele escolher a pessoa, o lugar que ele Exato. quer. Só se você tiver a sorte de ter muito idoso no ônibus. Se você chegar e só tiver um lugar vago no ônibus, que é o do cantão lá no fundo, Uhum. mas tiver alguém do lado, você pede licença, você fica em pé. Depende de Eu onde eu fico for em pé. descer. Eu fico em pé. Se for do cantão, eu peço licença. Do Se eu for cantão, descer é a sua longe- Do preferida, né? cantão, eu peço licença. Sim. Agora, se for do lado do cantão, eu nem chego. Não passo nem perto. Mas é o que tem banco na frente. Já é mais seguro do que o do Mais meião. Do que o do meio. Mas se tiver você alguém, tem duas imagina, se pessoas alguém aqui. no meio e tem esse que tá entre os dois. Uhum. Eu não sento. Eu prefiro ficar em pé. Eu particularmente fico E em se pé. for, tipo assim, uma pessoa solitária no cantão, um espaço, e aqui um casal de namorados, que claramente só tem esse espaço porque eles são um casal e querem ficar juntos. Aham. Ou dois amigos, duas amigas conversando. Sim. Ainda assim, você não senta. Não senta. Eu não consigo sentar com duas pessoas do meu lado. Entendi. Um de cá, um de Um lá. de né? cá já não dá. É tipo complicado. oprimido, você fica. Sim. Não consegue, sabe? Você fica pra frente. Realmente. Só em situações de emergência. Você tá com sacola, ou então você tá muito cansado, você tá com alguma dor, aí você senta mais. Eu sou fundão, você também pode ser. Somos unidos como uma família. No fundão é só emoção. No fundão é só emoção. Mas deixa eu fazer uma pergunta, então. Quando vocês podem escolher entre bancos, o banco do canto ou o banco da beirada, como que é essa relação, assim? Vocês já chegam, sentam primeiro no do canto ou na beirada? Em qualquer região, Qualquer região. Se você sentar no da beirada e chegar alguém e pedir pra sentar ali com você
Você arreda pro canto ou você arreda a perninha e deixa deixa a pessoa passar? Porque isso é uma coisa que eu penso todas as vezes que eu pego um ônibus e que tem essa dinâmica. Porque pra mim é muito mais fácil eu deixar a pessoa entrar e sentar no canto do que só arredar. Quer dizer, Olha, Vai depender. Tem pontos positivos se a e negativos. pessoa sentou no banco da ponta do corredor Uhum. e não tem ninguém sentado do lado dela, ela não quer que ninguém sente do lado dela. Esse é o Não, mas primeiro passo. às vezes Ela tem tá criando sol, um às bloqueio. vezes tá Ela tá batendo criando sol, um- entendeu? Pode ser Pode também. ser, mas normalmente ela tá criando um bloqueio Uhum. de que eu não quero que ninguém sente do meu lado. Sim. Isso acontece muito no ônibus que tá mais ou menos cheio, assim. Uhum. Tá começando a encher. Em processo de enchimento. Uhum. É aquela Então- ideia de procura outro lugar que aqui vai Que ser. tá meio pá, né? Tá difícil aqui. Dê prioridade para outros. Uhum. Então, a partir do momento que alguém escolheu entrar ali, eu acho que ela tem que aceitar que ela vai ter que ficar no corredor pro resto da viagem. Sim. Uhum. Porque é de muita ousadia eu deixar um banco quente e depois pular pra lá e deixar esse banco quente pra você. Eu É verdade. acho que é ousadia demais. É ousadia demais. Eu tá usando o banco e falar, não quero mais esse Mas a banco. questão é que assim, uma pessoa que é grande ou então tá com muita sacola, Certo. você vai deixar a ela é pessoa mais cheia. sentar na beirada. Só que você vai ter a dificuldade de depois pedir É licença, verdade. passar ali. A Exato. questão é, vocês preferem pedir essa licença, passar, ou você prefere ser espremido e deixar isso pra pessoa Você fazer? prefere sofrer no início ou sofrer no final? Exato, essa é a questão. São uma passagem. Então, eu defino, se eu tô sentado nesses bancos, eu defino principalmente a distância que eu vou descer. Uhum, Porque aí eu vou decidir se eu vou sentar na ponta ou se eu vou No canto. sentar no canto. uhum, Se eu acho que eu vou descer rápido, então eu fico na ponta. Uhum. Independente do motivo, eu vou estar sentado na ponta. uhum, Agora, se acredito que eu vou pegar bastante tempo dessa viagem aqui, eu uhum. posso ficar na janela, tá tranquilo. Exato. Posso ficar ali durante um tempo. Às vezes vai acontecer, né? Calcular errado, né? A pessoa vai ficar mais tempo que eu. Mas é questão de probabilidades. probabilidades. Se você senta, se você vai descer, vai demorar para descer e sentar no canto, tem chances de você não passar pela situação de aperto. Exato. Tem as chances. Essa é a questão de. Dá pra evitar. É, Porque o de banco- qualquer jeito você vai passar. Vamos entrar em né? consenso. O melhor banco é sempre da janela. Às vezes não. Não, na primeira. Às vezes não. Porque às vezes se você for descer lá longe, aí você desce no canto, você senta no canto. Aí a pessoa senta na beirada. Aí a pessoa desce. Uhum. Aí na hora de você sair, você não passou pelo... Mas isso é no caso de você escolher sentar no canto. Pra Isso. mim, sentar no canto, todo mundo deveria sentar no canto. Mas aí que vem a condição do Diego. Se eu vou descer depressa, se eu vou descer rápido, e eu sento no canto, e aí vem alguém, aí eu vou descer rápido, Mas eu se vou você descer quer antes dessa sentar na pessoa. beirada, por que você tá pegando um banco com 2 lugares vagos e você só não senta na beirada de alguém? Você sabe que você vai descer rápido. Não, mas é melhor Porque descer aí sentar é sozinho. só de Não, caráter. aí é Estranho. estranho pra caramba. É muito estranho. Tem um, É igual a regra do mictório, do Exatamente. banheiro masculino. tem um banco vazio com ninguém. E aí- Você vai e espreme do lado de uma Aí pessoa. tem, É muito bizarro. aí tem uma pessoa sentada lá, tranquila no lugar dela, né? Aí você chega com o ônibus relativamente vazio. Senta do lado dela. A pessoa deve até olhar. Pessoa no ônibus. Você entrou e fala, ih, vou descer no próximo, vou ter que sentar do seu lado. Não, é. muito bizarro. Mas eu falo no caso de ter um ônibus com mais pessoas, ter tipo um banco, uma dupla de banco vazio, sabe? Aí vai na dupla de banco vazio. Outra coisa, se tiver. Ah, mas aí é lá pra frente, vou me guardar. Enfim, Mas só definindo aqui, todo mundo prefere o banco da janela? O banco- nessa regra aí, nessa condição aí, se eu for descer, né? Se eu vou demorar a descer, janela. Pra Porque é mim, tipo um refúgio, né? independente, É um eu vou na refúgio. janela. Você tem- Se eu sentar no corredor, eu Cabecinha Aí aqui. você Não consegue fica olhar pra confortável. fora. Você tem uma paisagem. não. Corredor pra mim não dá. E toda vez que eu sinto no corredor, eu tenho que abaixar a mãozinha e ficar encostado. Aham. Porque se eu não tiver a mãozinha ali, acabou minha viagem. É a Meu vista dia. privilegiada, né? Como se você fosse alugar um espaço, aí tem um que tem a vista pra não sei o quê e tem um que não tem vista Que pra não não tem tem vista. E Exatamente. falando de vista, é muito triste quando você senta de um lado e aí acontece alguma coisa, tipo um acidente, uma manifestação do outro lado. Nossa. E você tá Nossa. do lado de cá. E você Realmente. fala, nossa,
Eu Tô pensei em perdendo. sentar daquele lado e eu Realmente. escolhi aqui. Tô perdendo. É verdade, tem Será isso. que isso entra naquela FOMO? FOMO, né? Aham. Entra, Fear né? of missing out. Aham. Pode ser, Eu tenho isso. com ônibus. Eu também tenho. Em questões de novidade, assim. É muito triste mesmo. Igual eu passei na Antônio Carlos, que é uma avenida muito famosa aqui. Uhum. E tinha um ônibus, um carro pegando fogo na rua. Uhum. Eu estava de pé, consegui ver tranquilamente tudo que estava acontecendo, mas penso na situação de quem estava do lado esquerdo. Fica Que E assim. não Ficou. conseguiu ver direito. E ninguém conta o que é. É, fica simplesmente todo mundo Exatamente. igual um suricato olhando. Isso eu acho absurdo. As pessoas que veem e não comentam no outro. Nossa, que feio esse acidente. Porque você que tá do outro lado, você fica. O que é? Um acidente? Um cachorro que passou? É Tinha que só ter, um né? sinal que tá fechado há muito tempo. Tinha que ter transcrição, né? Eles Transcrição em tempo têm, real. quem tá vendo tem a obrigação de comentar com a pessoa do lado acho que tinha que o ter- que é. Pra, Tinha que pelo ter menos um- não precisa falar, isso aqui é isso, mas faz um comentário que você consiga perceber sobre do que se trata, Tinha que sabe? ter um microfone pro piloto, pro motorista. E aí quando ele passasse nos lugares, falasse assim: à direita nós temos um acidente. sim. entre dois Tipo carros, uma aqueles turísticos, né? moto." Tipo avião, né? É igual Aquele aquele Eu avião, acho à que o direita, não sei trocador o quê. deveria ter essa função. Mas aí a gente tá entrando num assunto delicado. É. Trocador. É, Trocador. Rest in peace. Mas Eu acho aí. que ninguém aceitou bem isso, só abafou, assim. É, foi tipo O assim, Pino antes. tá Ninguém- injuriado até Não, hoje. Foi tipo assim, um antes dele do que eu, sabe? É. Porque falar assim, trocador mais caro, passagens, falando, Mas era um Fico personagem triste. importante ali, Era. que a gente sente falta Sim, e que sim. seria totalmente diferente a dinâmica. Muda a dinâmica. totalmente Do batendo a ônibus. moedinha, bora Zé. Sim. Então, assim, Você se sente mais seguro, se sente mais protegido. Você sente que tem alguém cuidando de você. às vezes seu dia não começou bem, você saiu estressado, atrasado, pegou o ônibus, aí ele te dá um bom dia, faz uma piadinha, fala alguma Uhum. coisa. E você tinha aquela troca, né, entre o Ou ele não, tem, trocador e o não- motorista. ele não tem troco, aí ele... Pois aí é. Aí ele, Você tem, pode sentar na frente? Pois é, E aí tinha aquela relação entre o motorista e o trocador também, que é muito bonita, né? Você vê assim, sim. pô, logo de manhã você vê aquela troca, né? De E piada. uma assim. coisa também é que eu acho que a gente era mais próximo do trocador do que do motorista. Porque Sim. se eu não soubesse pra onde eu ia, eu pedia pro trocador me falar e eu sentava atrás do trocador. Eu não sentava atrás do motorista e falava, você me avisa. Não, o trocador é aquele seu amigo que você pode, que ele querendo ou possa não, ajudar no ônibus. Sim. O motorista tá ocupado, né? Então o trocador, ele tá lá pra isso. Se ele não tá cobrando, se não tem ninguém na roleta, ele tá fazendo o quê? Então ele tá pra ajudar, exatamente. Entreter também o ônibus, né? dependendo. Com a moedinha. Sim. Vai E molevar. uma coisa que é interessante sobre trocadores é que a movimentação do trocador, ela chama a atenção de todo mundo. Sim. Você mundo repara olha. isso? Quando ele levanta e E pula a roleta assim quando pra ele fazer alguma desce do coisa, ônibus, quando ele... nossa, todo é um mundo- momento de tensão que aconteceu. Ou vai acontecer uma coisa muito boa que vai melhorar, ou uma coisa muito ruim acontecer. Sim, exatamente. E pra quem não sabe, o nome técnico do trocador é agente de bordo. É mesmo? Não sabia. Agente de bordo. A gente. Então, tá vendo? Ele tá lá pra agir, né, durante o bordo. E se você for mais hardcore ainda, ou se você for mais neurado ainda, porque essa questão de você se agilizar é pra quem não tem problema em fazer as pessoas esperarem. Porque tem pessoas, eu, por exemplo, tenho pavor de que as pessoas fiquem esperando, tipo assim, a porta do coisa aberta, já, tipo assim, só esperando eu passar pra descer. Isso Mas pra acho que mim até mesmo certo. o medo da porta fechar. também. Você não Esse é sai. o maior problema. Exatamente. Então, eu não assim, tô nem aí de incomodar as pessoas se eu ver que a porta abriu É, e O eu tô problema é que se você tá demorando. no fundo e você tá demorando, você vai ter que fazer o famoso discurso do peraí, motor. peraí, motor. Que esse é que é o problema. Às vezes o motor não tá Oh. perando, ele não quer perar, ele não tá Ou não disputando. escuta. Exatamente. Entendeu? Então você Quando vai ter o que ônibus fazer todo tá cheio, aquele ele não tá trajeto. vendo. Não tá Fazendo vendo. peraí, motor, peraí, motor, peraí, motor, peraí. Até se sair. E bota todo mundo Eu- assim. Eu só falo uma vez. E aí eu espero as pessoas me ajudarem. Oh. Se eu falar uma vez e o motorista não Não esperou. fez, eu aceito. Deixa. Eu sinto que era isso que era pra acontecer Era o na minha destino, vida. né? Era o destino. Entendi. Ele não é pra descer. Você vai pro ali. próximo ponto. Você só Vou aceita. no próximo. Porque vai que eu desço ali e tem um assaltante.
Aí se eu falei uma vez, ele não abriu, ou alguém falou, ele não abriu, ou então ninguém falou, eu assim, Ele sabia o que não tava é. fazendo. Ele sabia o que ele tava fazendo. Verdade. Não foi só um descuido, ele tava cuidando de nós. Agora, se você tiver com sacola nessa região, uma das estratégias mais hardcore, que eu ia falar, né? Que se for mais hardcore, é você já pega suas sacolas, isso no ônibus que não tem ar-condicionado, você pendura lá na janela, amarra, já deixa do lado de fora, pendurado. Que aí você tá com a mão livre, vai poder passar de forma mais ágil entre as pessoas, passa, volta, pega lá do lado de fora. Mas e se a sacola Mas o que- cair antes do seu ponto Não, chegar? aí você tem que fazer uma boa armação, que aí é uma técnica É uma aí, técnica. né, E tem que ser um nó que você puxa e já sai, porque se você descer até o Isso. ônibus... Você pode fazer tipo um contrapeso, sabe? Você coloca uma sacola pra dentro e outra pra fora. Isso. Você faz um contrapeso. Ou dependendo do nível de intimidade, de amizade que você fez com a pessoa do lado, você fala assim, segura aqui pra mim. Aí ela vai ficar com a mãozinha assim, segurando. Perfeito esse. Aí você fala, solta. Aí ela solta. Você pega suas sacolas. Ou você traz de casa cabides Pendura. e pendura. Leva na mochila o cabide, não vai ocupar muito espaço. Você bota, pendura e deixa a sacola. Um ponto antes você pendura a sacola, no ponto seguinte você só sobe o cabide ou pede pra pessoa, tira pra mim, por favor. Tirar, né? Verdade. Por mais que vocês gostem do fundão, ainda não consigo compreender, mas ok, respeito. Mas o fundão é característico do lugar de pessoas inconvenientes no ônibus, vamos concordar. Que as pessoas inconvenientes, elas não sentam no meio do ônibus, Verdade. elas vão pro fundo. Verdade. Adolescentes, pessoas que trazem caixinha de som no último Usuários volume, problemáticos. Usuários problemáticos. Isso é verdade. Isso é verdade. É assim, E eu não vou querer estar ali, porque A eu ideia sou uma pessoa medrosa. é então. que se tiver, dependendo do momento, né? Então, por exemplo, se tiver muito cheio o ônibus, a chance dessas pessoas estarem ali existe, mas não tão concentrado, talvez. Uhum. O ônibus tá cheio, né? Sim, se tiver Então, espaço não na foi frente, vocês vão escolha, ficar na Não foi uma frente. questão de escolha, a Uhum. questão mais. E sim, mas agora, se você, por exemplo, tá ali no fundo também, você meio que quebra o padrão deles. Então é muito difícil de acontecer de todos eles estarem acumulados. E por fim, eu uso o escudo, que eu acho que é o mais útil para quem pega ônibus, que é o fone de ouvido. Porque eu acho que o fone de ouvido ele te dá a capacidade de se isolar totalmente daquele ambiente Sim. do ônibus. Você tem uma desculpa válida para ignorar tudo. Você pode ignorar tudo. Exatamente. Quantas vezes, eu não sei se vocês já fizeram isso, mas eu já fiz isso 1 milhão de vezes, que é tá com o fone de ouvido e ele nem tá funcionando. Ele tá sem bateria, ele tá sem nada. Eu estou de fone de ouvido, logo Às eu vezes posso você ignorar. botou o fone e todo esqueceu de botar a música. É. Mas você fala, ai que bom, que pelo menos eu Eu não tô com ele na de fone de orelha. ouvido. Não preciso da Pelo- satisfação. Daqui a pra pouco eu ninguém. ligo a música. Exatamente. Finge que eu vou mudar. Ai, não Exatamente. gostei, velho. Às vezes até pra escutar uma conversa de alguém, você pode. Pois Você é. diminui o Tá. volume assim no celular. Pois é. Fone de ouvido. O fone de ouvido é, assim, um dos maiores escudos pra você, assim, É verdade. dentro do E eu acho do que o que ônibus. complementa o fone de ouvido, que já é uma estratégia boa, mas pra passar mais confiança, é você ficar balançando a cabeça assim, ó. É, Isso. exatamente. Ficou Exatamente. balançando a cabeça assim, ou então você Eu já começa fiz isso a sem falar, música. tipo assim. Aí Eu a já pessoa fiz vai isso achar que sem você tá música. cantando. Já fiquei balançando a cabeça sem música aqui, ó. Sim. Estou Sim. escutando música. Você tá vendo? É Esse verdade. aqui é o. Não me incomode, não me incomode. É verdade. Muito bom esse. Até quando a pessoa fala com você, aí ela vai e fala, aí você já escutou, mas você tá tipo ali. Aí ela fala de novo e você faz o gesto, né? Hã? Ah! Principalmente se for uma pessoa que falou muita coisa. Aí quando você fala que é a segunda vez que ela for falar, ela vai resumir. Ela já cortou por É. metade o discurso, né? É, porque às vezes ela se justificou primeiro, aí depois falou, você pode arredar no final? Aí na segunda vez ela falou, você pode arredar? Ela vai... Sucinto, E rápido. essa estratégia do fone de ouvido também funciona pra vendedores ambulantes no ônibus? Funciona. Funciona porque às vezes você não precisa nem dar justificativo pra nada. Sim, eu só não vi. Mas, tipo assim, Você você quer, tá dar, com você quer dar uma fone, ajudinha? Mas aqui, né? Você só Você assim, tá ó. com Porque fone de você não tá ouvido. escutando o que ele tá falando. Você só sabe o que ele tá pedindo e você tá pensando. Mas e quando você tá com fone? Às vezes você tá até com música, mas o barulho tá mais alto. E aí vem o vendedor e tal, ou então alguém pedindo. E aí, ao invés dele continuar insistindo, ele fala alguma coisa tipo assim:
Mas quem tem dinheiro aí não ajuda, não sei, sabe, te criticando. Sabe essa já crítica me que não é ocorreu. falando. Aham. Eu fico sentida. Você fica sentida? Eu fico sentida. Eu vejo como Coração. forma Eu de levo pro estratégia. coração. Não me sinto mal, mas Por ele. por ele, fico com ódio da pessoa. Não Entendi. gosto dessas abordagens assim, Eu também não que, gosto. que se culpam o cliente, Que usa da o culpa ajudante. como- Mas eu ainda acho que seria pior se eu tivesse sem fone de ouvido. Sim, com certeza. De ter que rejeitar na cara É. dele. Mas E aí é mais você fácil tá de falar- ouvidos Eu prefiro abertos. falar um não, obrigado, do que eu fingir e ficar pensando, tipo assim, será que já saiu? Será que vai tentar mais uma vez? Entendi. Eu prefiro falar não, obrigada, Garantir olhar pra que janela, ele foi ignorado. do que Que ficar e ficar pensando, encerrou, né? será que vai voltar? Verdade. Será que vai tentar? Será que vai pedir pra eu tirar o fone? Te cutucar, chamar alguém e pedir pra te cutucar. A tensão é pior. Sim, verdade. Fora isso, é Se melhor tiver ficar que em pé. passar por duas pessoas sentadas, Sim. não dá. Pra mim não dá. Eu prefiro ficar em pé. Prefiro sentar no chão, Na escadinha. na escadinha. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Cheguei no busão, estou de barrigão. Será que alguém vai me ajudar? Será que vão ceder o lugar? Nossa, eu até ajudaria, mas estou usando fone de ouvido. Então vou continuar ignorando. Que saudade que eu tô do meu querido trocador. Oh, meu amor, volta pra mim. Quero seu troco suado em minhas mãos. Qual que é a próxima parte, então? A próxima é porta de trás. Porta de trás. Porta dos fundos. Porta dos fundos. Pra dar uma Sim. visualização. Ou então a famosa traseira. Que quando a gente vai traseira. pedir. Quando ele vai pedir pro motorista, o motor abre a traseira. Que ele fica sempre assim, fora. Lá ele. A traseira é uma região também interessante. A traseira, por que eu botei ela no meu top 3? Primeiro, que os bancos baixos da traseira, né, ali na frente da porta, é onde eu sinto que eu tô mais seguro do ônibus. Certo. Porque ali, se eu quiser fugir, eu tô perto, Na frente da porta. tô na frente da porta, vou ser o primeiro a correr. Eu tô escondido pelos bancos altos. Então, se tiver um tiroteio, eu não vou ser atingido. Eu tô protegido do olhar do ambulante quando ele chega. Quando ele chega na roleta Passa a ali, roleta. e aí ele vai dar o discurso dele, que geralmente é no pós-roleta, ali encostado na roleta, a primeira pessoa que ele... O horizonte dele encontra o bancos altos, Bancos altos. a galera do bancos altos. São os primeiros a ser... Aí ele conecta com essas pessoas, que aí já... Né? Agora, bancos baixos, você, ali atrás, nem vê. Nem vê, verdade. Aí, ali pra mim é perfeito, que eu posso esticar meu pé ali, tô protegido aqui, tem a janela aqui no canto, se eu quiser correr, tá fácil de correr, pra mim ele é excelente. E em casos de ônibus muito cheio, eu sou daqueles que senta na escada de saída da porta dos fundos. E eu acho que isso aí é pior do que sentar no ideia. último banco. A Ai, pior eu prefiro. ideia que Não você pode tem ter. ponto positivo nessa escada. Eu prefiro. Sentar na escada. Ali A não vocês ser se já suas pernas não experimentaram? estiver mexendo. Sentar na escada de trás. Sentar na escada de descer mesmo, né? Não, Mas qualquer escada escada você já é bloqueia. péssimo, mas a Ou de você trás... Você bloqueia, Ou você levanta você quando bloqueia a porta Não, abre. tem que um levantar, pedaço, ué. depende. Se não tiver muito cheio, você tem espaço suficiente para a Você é pessoa passar. arredadinha, né? Não, É, ela dá uma passa do outro espremida. lado, né? Você dá uma espremida É. assim e ela passa aqui. O do ruim é outro quando lado. você senta e senta a pessoa do seu lado. Isso, Aí um vai ter que levantar. exato. Mas ali é uma experiência que eu recomendo para todo mundo. Porque ali você tá de frente para a porta. Você tem que ficar conectado. Você se torna um só com a porta. Porque você tem que estar atento. Porque quando ela abre, ela te Ela dá vai um. passar em Ela vai você. bater no seu. Então, ou você tem que estar segurando ela. E aí, quando abrir, você acompanhar o movimento e depois voltar. Ou estar atento para quando ela abrir, você fazer isso aqui e depois voltar. Certo? Essa experiência de estar na porta realmente assim, principalmente em pé, Nossa, é muito bom. é a experiência que você se torna a porta. Isso E é. quando você tá em outro banco e vê alguém indo junto com a portinha, assim, é muito bom.
Que é aquele que faz Alguém viveu a experiência completa de ser a porta. Que ele nem levanta e solta, ele só vai junto com a porta. E tem dois tipos de pessoa. Tem a pessoa que faz isso dentro do ônibus e tem a pessoa que sai. Já viu Que essa? sai, eu já Que já sai, vi essa pessoa que sai. segura Esse aqui, e continua eu acho- segurando. eu acho Que essa é a muito conexão. aventureiro. É a conexão que você Pendurado. tem com o ônibus. Porque eu acho que se você solta ali, você perde a conexão com o ônibus. Sim. Aí se você segurar, você tem que pagar outra passagem. Eu acho que é Eu o acho justo. que esse rolê aí de sair pra depois você voltar é tipo o pai do Nemo com o Nemo pra ele não ir pro mar aberto, sabe? Ele falava, não vai pro mar aberto. Aí na hora que o Nemo vai um pouquinho, ele, não, meu filho, volta. E Eu volta. acho que eu sinto isso com as pessoas que saem Que sai para as igual. outras saírem. Eu fico, ai meu Deus, você não Ela vai se perder, ela nunca vai conseguir voltar. Verdade. Fica É por aqui isso dentro. que eu me penduro. Eu não piso no chão. É o suficiente só pra eu poder. Exato, jogar o corpo pra fora. Pra dar um Dá espacinho. espaço. Dar o espaço, mas eu não saio do ônibus, Sim. entendeu? Você fica ali, é meu. Eu sou parte eu desse e o ônibus. ônibus conectado por um toque aqui. Sim, E eu não exatamente. saio do ônibus, porque realmente, eu acho que você pisou no chão, você obrigatoriamente você tem que sair. Não, eu acho que se você soltar a mão, aí você perdeu. Porque você pisou no Você chão. terminou com aquele Sabe? ônibus. Tipo assim, você pisou no chão. Sim. Você criou uma conexão com aquele terreno. Coisa É. que antes era feito entre você e o ônibus, sabe? Exatamente. O ônibus tinha conexão com aquele terreno, você só O tava sendo ônibus estava levado. te carregando, aí você soltou dele Sim. pra andar com as próprias pernas. Então você tem que fazer seu caminho. Você terminou com ele ali. Terminou com o ônibus. E Exatamente. também nessa questão aí, tem a questão de quando você tá lá e chega alguém, o ônibus tá começando a encher, você tá num lugar que você ama, em pé no caso. E aí a pessoa te pede licença pra passar, você arreda pra pessoa e não tem como você voltar pro seu lugar que você ama. E aí você fica, Naquele lugar lugar desconfortável. estranho. esse era o meu lugar, você chegou agora, você não tem direito de tirar o meu espacinho. Às vezes você fica só na metade. Sim. Às vezes você tava segurando os dois bancos aqui, você não consegue segurar nesse mais, aí você tem que segurar assim, Sim, ó. esse aqui. Nossa, que Caça. tristeza. Verdade. Pega um pouco desse da porta aí, que quem Uhum. fica na porta quando o ônibus tá cheio, A você sai, mas o porta- tempo inteiro você fica tipo assim, eu preciso voltar pro meu lugar, senão eu vou perder. E a vou porta é um sair lugar pra muito fora. movimentado. Né? É. Não tem como você se exatamente. apegar muito à sua posição ali. Sim, você tem que esse estar lugar, alerta. pra quem gosta de ficar aí, são pessoas aventureiras, corajosas, não tem muito medo do novo. Porque uma pessoa que é metódica não vai sentar aí por nada. Agora, uma coisa interessante que tem, que aí é uma experiência de só quem viveu sabe, né, quando você está sentado na portinha, é que quando abre a porta do ônibus, você fica na linha de horizonte do olho das pessoas que estão em pé do lado de fora. Então você cria uma conexão, é como se você estivesse com elas no mesmo ambiente por alguns segundos e depois você volta para dentro do ônibus. Sabe? É como se, tipo assim, Porque você tá na estou mesma fora, altura, né? estou fora do ônibus, estou meio fora do ônibus, estou dentro do ônibus. Eu não sinto isso. Quando eu vejo essas pessoas assim, que eu tô na porta e ela abre, eu sinto que essas pessoas estão me julgando porque queriam estar dentro do ônibus, estão a pé, mas ao mesmo tempo, tipo assim, elas estão vendo que eu não tô confortável. Pois é, Eu não tô sentadinha na janela, eu tô em pé na porta. exatamente. Então elas olham, tão tipo assim, com dó, né? queria estar aí, mas até que você não tá na melhor Você não tá na melhor opção, situação. Eu tô mais confortável com você que sentadinha no ponto de ônibus. Sim, Então verdade. eu sinto um pouco desse julgamento das pessoas. Tem isso mesmo. E outra coisa que eu acho muito negativa da porta é isso, de que você não sabe o que vai acontecer. Sim. Você tá na escadinha também, que é muito pior. Você não sabe se alguém vai descer, você tem que estar atento pra alguém descer. Você tem que estar atento pra alguém subir escondido. E você tem que ficar olhando pra baixo pra pessoa não achar que você vai dedurar ela. Você não pode mexer no celular, porque qualquer hora pode abrir a porta, um ladrão pegar seu celular. Então você fica ali meio, não tem nada a fazer aqui, eu só preciso prestar atenção em onde eu tô. Verdade. Isso, bom demais quando você tá sentando e o chão tá normal. Porque quando o ônibus começa a esquentar, que você fica, nossa, fico em pé Essa é uma ou situação. fico sentada no quente. Isso me mata. Essa situação é porque é Eu aquilo, fico em né? pé. É meio que um orgulho. Tipo assim, você já sentou e aí você percebeu que tava quente. E aí você não vai levantar mais. E aí você vai ter que demonstrar pra todo mundo do ônibus que você fez uma escolha errada. Uhum. Eu sentei. E tem pessoas que estão esperando você levantar. Tem pessoas- E aí você fica tipo assim, não, eu tô muito cansado, eu preciso Mas sentar. na escadinha tem essa vantagem.
Eu não fico, porque, tipo assim, em todos os outros ônibus, em todos os outros bancos, se o ônibus tá cheio, eu sempre fico em alerta pra saber se tem alguém com prioridade. Então, tipo assim, se tem alguém com prioridade, eu vou levantar. E ninguém levantou, eu vou levantar. Tipo de prioridade. O da cadeira amarela. Qualquer um que parecer mais fraco que você. Grávida, enfim. Agora, se eu tô sentado na escadinha, eu não sinto que eu tenho essa responsabilidade, porque a escada não é De levantar, né? a escada não é um banco. Então eu bucha de sei que eu canhão posso ali, ficar, né? eu sei que eu posso ficar Piorar sentado mais. lá até o final da viagem. Eu não tenho esse desconforto de ter que ficar alerta se tem alguém. Mas você já sentou e o banco e tava muito quente. Eu sentei, tava muito quente. E aí você tem que ficar lidando com aquele calor e pensando, Exato. será que eu vou dar conta? Você tem que ficar revezando nádegas, que é a técnica de quem Jogando pro ladinho, Você fica aí aqui, você joga pro... dá a esquentadinha, aí você volta aqui. Mas Gente, você vocês não nunca levanta. fizeram revezamento de Nenhuma nádegas? Nenhuma experiência individual. Então você Eu não nunca- levanta, né? Eu Você nunca não pensei levanta, nisso. você não Eu levanta. levanto. Eu levanto e aí, Dependendo se da eu situação, tomar levanta. coragem de levantar, eu olho para as pessoas, tipo assim, não vai. Se for, eu vou Mas não julgar. fala também. Se não for, fala. Só no olhar, tipo assim, ó. sim, verdade. Eu levantei. Será por que eu levantei? Já está óbvio. Ou então aí já quando a levanta pessoa comentando. senta, aí você só fica. Vamos ver quanto tempo ela vai. Quanto tempo E aí, pra vai ela, esperar. ainda mais difícil. Que ela, Mais tipo assim, difícil. nossa, uma pessoa foi, voltou, e aí eu fui, agora eu não posso arregar. Não posso eu não negar. posso. E eu realmente, quando eu sento nessa parte, a primeira coisa que eu penso é, será que tá alguém me olhando? Porque acabou de fazer o mesmo erro que eu Com cometi. certeza tem alguém E eu vendo. vou levantar isso, agora e ela vai estar me encarando, que ela sabe Sim. exatamente. Ela é o trouxa. Ela sempre. sabe o que eu passei. Mas aí tem um lugar também que não são todos os ônibus, mas que a grande maioria, pelo menos aqui em BH, tem, que é um espaço que era para ser para bicicleta. E ou o negócio tá quebrado, ou tá vazio, e aí tem um espação pra você sentar. Quando não tem um negócio de bicicleta, aquilo ali é um sofá do ônibus. É. Você Do senta móvel. com seus amigos. Não, mas é ônibus normal também. Tem? Não. Não. Ah, é o móvel Tem que não. não é de sanfoninha, o 67, né? E aí tem esse espação, dá pra você sentar, conversar, pra você dobrar a perna, dá pra você ficar com a perna esticada. Ele é Aí modular, chega né? alguém. É modular. É ergonômico, assim. Você pode mudar de posição várias vezes, Esticar você pode a perna. sentar, você pode ficar assim, você pode esticar, você pode sentar assim. Uhum. Você pode sentar de perna Você cruzada. coloca suas bolsas no chão. Sim, do seu lado, você pode Do colocar seu a bolsa lado. e deitar assim. Só que esse também, ele entra ali na questão da escadinha, que não é todo mundo que quer sentar ali. Então você não sente a obrigação de levantar. Exatamente. Só se, tipo assim, se alguém tiver com muita sacola, você arreda um pouquinho Coloca pra ela aqui. colocar a sacola. Mas você não Mas vai. também você não vai levantar. É. Verdade. Mas esse aí eu é acho que outro lugar. a gente já sente um peso maior pra pegar a bolsa de alguém. Sim. Quando a pessoa tá em pé na frente, aí a pessoa se freia, ela vai com a barriga, não sei, porque não tem banco, né? Aí eu fico meio com a preocupação de vou pegar a mochila, até mesmo pra não cair, né? E aí gente? você vira como se fosse aqueles guarda-volumes do ônibus. Você é o gerente do... O Número gerente... dois. Quem vai Aqui descer? Você, agora. bolsa vermelha? Cadê o Fichinha. papelzinho? Deixa eu conferir essa fichinha. É isso mesmo. E Fazer uma entrega. banquinha assim. Com as gavetinhas. Acho que é uma boa. É uma boa. É uma boa. É uma função que você Esse assume. lugar ali. Mas uma É função muito que você bom. poderia dar pro trocador, né? Pois é. Porque as Pois é. pessoas ficam tirando trocador aí. Sim. Pois é. Quatro volumes, seria uma boa. Abre a traseira e motor. Sai fora, doi motor. Sai fora, doidão. Lá ele, doidão. Vai descer pelo meio pra deixar de ser besta. Então a próxima, São eles. os bancos altos. Os bancos Os altos. bancos altos. Alguém aqui tem o preferido dos bancos altos, né? Ele tá no meu top aí. Ele tá no meu top porque desde criança ele sempre foi, durante toda a minha infância e adolescência, ele foi meu preferido. Eu já ia pra lá. Eu acho que criança que não vai pro banco alto Tem algum tem problema. que levar para consultar. É verdade. Realmente.
Realmente, Não tem criança. condição de você ser criança e você sentar num Não banco quero. baixo, sendo que o alto tá lá te chamando. Disponível. Com a Exatamente. janelona do lado. Ele tem essa vantagem, porque o banco baixo, aqui ainda é lata. Aqui começa a janela. Então você tem a visão Uhum. daqui. Coitado. O banco baixo, a janela até aqui, ó. É. Você consegue ver aqui, ó. O que tá acontecendo na rua aqui embaixo. Uhum. E tem um Excelente. ventinho no seu rosto, porque alguns É, ônibus, a janela de baixo é toda fechada, ela não abre. E a de cima, Às vezes é duplo, né? Às vezes, os bancos altos, a janela é dupla. Tem uma aqui e uma aqui. Então você é muito bem ventilado. e tem as de trás também, que é logo no seu ombro, atrás tem mais duas. Ele é um banco muito bem ventilado, com uma visão privilegiada. Tem o fato de você ter um pouco também dessa sensação. Não é a mesma sensação do dono do ônibus, porque você não tá no meio. Mas É o você filho sente. do dono. É o filho do dono, É o exatamente. filho É o do dono. filho do dono. Exatamente. Você sente que você tem uma importância maior ali, você tem uma relevância maior. Nesse banco alto tem várias questões para pontuar. Acho que primeiro a informativa, que é nunca deixe a janela de baixo aberta se você estiver mexendo no celular, ou pelo menos encosta nela assim, ó. Que já fui roubada dessa forma. Já foi? Do lado de fora, meteram a mão, subiram na roda do ônibus, meteram a mão e levaram meu celular. E já vi isso acontecendo na minha frente. Isso É muito, isso é muito, muito. Porque, tipo assim, eu não ficava com o celular na rua. Eu só pegava depois que eu sentava no ônibus, que já tava tudo tranquilo. Eu tinha certeza que eu ia pra casa, já tinha pagado. Só que eu sentei, tava 100% confiante e não contava que eu poderia ser atingida Pelas laterais. pela janela. E o problema de você ser roubado dentro do ônibus é que não tem nada que você possa fazer. Pois é. Você tá Nada. dentro do ônibus, você não vai Sim. descer. Você não vai dar nem Você tempo. vai sair correndo. Então você tem que aceitar que todo ônibus te viu ser roubado Sim. e você não vai fazer nada. Pois é. E o pior, quando aconteceu isso comigo, um cara atrás falou, nossa, eu vi e tal. Aí na hora que eu fui olhar pra ele assim, ele tava com o celular na mão. Uhum. Aí ele até abaixou, tipo assim. Aí eu olhei e falei, você não tá esperando a polícia? Aí ele me emprestou, só que aí ainda tinha as janelas do meu lado. E aí ele tava muito tenso, ele falou, "Ih, vai pegar meu celular também." E eu, alô, polícia! Com o braço saindo da janela, alô? Sinal tá sem fraco sinal. aqui, aí estica lá fora. Ai, meu Deus, era um iPhone. Aí depois que eu terminei, eu, muito obrigada. Não fiz isso. Eu entreguei pelo lado de cá, mas cuidado aí. Eu já deram pulão, mas não conseguiram pegar. E aí Com você? uma prova. Comigo. Só que aí uma prova de que realmente não tem o que se fazer, e você não. Tanto você sabe disso, quanto o próprio ladrão sabe disso, é que ele tentou pegar, aí ele não conseguiu, ele saiu rindo, com a mão na cintura assim, e já procurando o próximo. Ele, tipo, ele não fugiu, sabe? Ele ficou ali, tipo Não assim. teve Você nada não a vai temer, né? descer, né? Você não vai descer mesmo, Eu acho que ninguém a vai. questão é a gente fazer um treinamento, oferecer um treinamento junto com esse manual do sobrevivente pra esse tipo de situação. Porque Exato. ali você não vai poder fazer nada após. Uhum. Mas você pode bloquear a mão dele. Depois que eu fui roubada, eu sei 1 milhão Eu de já pensei maneiras também de em segurar várias. aquele braço ali pro celular não sair. Conta pra gente. Eu Não, tenho a melhor. primeira, Tá, vamos um por um então. Pode você ir. tem. A primeira que já vem na minha cabeça é segurar e morder. É uma boa. Pra mim, quando Eu só sinto eu nojo. imagino o Eu braço só assim. sinto nojo também. Não tô nem aí. Eu vou morder e se eu possível, eu arranco a pele dele. Eu vi um cara que ele pegou uma capinha de celular. Mas vai te dar um murrão também na cara. Quando você fazer assim, O outro Não, mas braço ele vai estar tá aqui, bom. ó. E o outro braço? Não, o outro tá pra fora do ônibus. mas ele vai te empurrar pra trás, assim. Mas eu vou estar puxar. assim, ó, com a minha boca assim. Eu tô com 2 mãos. Porque querendo ou não, ele vai botar o peso dele todo pra tirar o braço, né? É. Você vai ter Enfim, que mas vai segurar. rasgar. É, vai Vou me rasgar. machucar, mas ele também vai. Ok. E o celular vai cair pra dentro, porque ele vai É, soltar. sim. Eu vi um cara que ele pegou a capinha do celular, colocou um tanto de prego e deixou o prego pra dentro. Que aí quando o cara fosse pegar, ele ia pegar assim e colocar a mão no prego. Uhum. E ele ficou no ônibus assim, ó, com a capinha Bem- com prego. Tipo assim, pra pescar os ladrãozinhos, sabe? Sim. Estou dando mole. Achei pesado, é. Estou dando. Mas aí a outra coisa
seria uma coisa que eu não iria conseguir fazer, mas que valeria a tentativa, que é tentar quebrar o braço. Ou pelo menos o punho. Só que eu acho que não ia conseguir pegar, acertar o lugar, porque eu não ia fazer assim num tem que fazer braço, assim, aqui tá. é impossível. Muita dedicação. Mas assim, usar a janela, a base da janela como um apoio Um apoio. e fazer, ó, pá. Verdade. Mas você tem que Quebrar com uma segurar madeira, e fazer muito rápido. Tem que ser muito rápido. Então, pra mim, já não dá. E já não vou ter força. A outra coisa é, viu o braço, deita em cima assim, ó. Que aí o braço ele vai ficar preso. Aí você vai fazer o que você quiser com o braço. Entendi. E aí eu não faria nada, só esperaria o ônibus Andar. e segurar o Ia máximo. ficar segurando ele Ia pela segurar o viagem. máximo que eu Essa seria a minha conseguisse. opção, tá? Até ele. Porque eu Segurar sei que eu não ia conseguir muito, porque ele ia Porque, pesar. E ele ia tá, arrastar como ele ele. tava pisando na roda, ele ia ficar assim, E ele ia querer pendurado. bater na minha cabeça também, com o outro braço, né? Mas aí eu ia segurar e ainda dar uma olhadinha e falar. Realmente, eu acho que é uma das opções assim, muito válidas de se fazer. Você tem alguma coisa a Eu acrescentar? tenho sobre uma opções? que ela é não só... assim, o ponto forte dela é ela que ela não machuca fisicamente, ela machuca moralmente. Nice. Que é, você pega a mão dele e passa no seu pau. Eu não ia poder fazer. E aí, aí você fala, pega no meu pau. Ih, pega- Ele Não, ia, maluco, ficar meu ele ia leite. esconder debaixo do ônibus de vergonha. Ele ia Ele, chorar. imagina todo Ele ia mundo pegar olhar. todos os celulares e ia distribuir. Imagina todo Por favor, mundo não olhar, me pegou no pau dele. Essa ia ser. Mas eu acho que tinha que abrir a calça e enfiar a mão. Que se fosse Ele só sentir do- mesmo. né? Lembra Se aquela fosse sensação só- pro resto é, da se vida. fosse dele. só- Imagina do o lado. cara com a expectativa de sentir um celular e sentir duas bolas. Principalmente se fosse voltando do trabalho, Nossa, ele nunca mais ia nossa, assaltar nesse horário. Nunca mais. Nunca Isso mais. aí eu acho que Nunca é uma mais. medida que a prefeitura deveria, inclusive, treinar pessoas para andar de ônibus e Sim, fazer isso. é verdade. Devia ter aqueles folhetinhos assim nesses bancos. Não, imagina, você vai assaltar e Em caso de acontece assalto. isso. Eu não ia estar assaltando. Eu ia Eu ia mudar o voltar ramo de assalto. envergonhado. Em caso de E assalto. mesmo se eu tivesse conseguido, por um acaso, tipo assim, eu peguei o celular, mas ainda o cara Coçando. Peguei no pau do peguei o cara. Eu não ia contar vantagem, não. Eu ia perguntar, e aí, conseguiu assaltar? Achei não. esse aqui na Ah, rua, não. tava caindo. Acho que eu vou pra casa. Acho que eu vou converter. Eu acho que... Vou essa parar com esse é uma negócio. boa. Acho que é melhor a gente procurar outra forma de assaltar. Essa não tá legal, não. Afetar a Mas moral, eu não acho ia que- poder fazer essa, então... Passa no pau do celular. Do lado. Levantei. Pega o pau dele. Combina já com ele, ó. Se botar o braço, você faz assim que eu seguro a mão. E passa Mas- no Passa a mão dele no seu pau. Ou Ou então você anda leva com. um saquinho de cocô. Ah, cocô, boa. Um Mas aí vai, saquinho de cocô. vai cair em Cocô você. é boa. Você tem que cuidar, né? Mas você pode colocar, se você pegar um que seja mais denso, você coloca na mão dele, aí ele vai apertar. Ah, Aí ele vai tirar. Sim. Mas corre risco dele abrir também, né? É, a mão. Sim. a chance disso voltar em você. É verdade. Eu acho que mais interessante do que dar um dano físico é dar um dano moral. Um dano moral. Eu concordo. Que aí eu acho que a pessoa fica. Eu acho que assim, em último caso também, se você não conseguir fazer essas técnicas e ver que pegou o celular, mas que a mão tá saindo e que você não vai conseguir, você pode virar pra ele, olhar nos olhos dele e falar, filho, eu acho que quebra as pernas dele. Ele não vai ter Depende da sua reação. idade, né? Depende da cidade. Se for um Não, velhão babado, qualquer um. você fala falar. filho. É mesmo? Qualquer um, porque ele vai falar, que filho? Filho. Provavelmente ele vai ter algum problema com o pai ou com a mãe. É, Porque todo mundo provavelmente. tem. Então ele vai ter. Alguém vira e fala, filho, se ele estiver num dia triste, ele vai se sentir acolhido e vai prestar atenção. Se ele estiver num dia feliz, ele vai ficar É. feliz com isso. Então eu acho que Mas é uma se for- palavra que... Mas se for um doidão, ele vai xingar. E você mandar tipo um Jesus Depende. te ama? Depende dos Depende do doidões. doidão. Mas realmente, eu acho que nessa questão do bancos altos, eu acho que essa é a questão mais... É o maior problema, né? É o maior alerta, problema. né? Maior alerta. E também a questão que eu comentei, de você estar na linha do horizonte do olhar do ambulante. Que também é um problema, porque quando ele chega na catraca, ele já olha pra você. Então, se você estiver no canto, você pode estar olhando pra lá, fingindo que não tá vendo.
Você pode estar com foninho aqui. Agora, se você está na beirada, você não pode estar assim, ó. Você não pode estar assim, tipo assim, com a cabeça sempre Dando assim. mole, Você tem que né? estar assim. Eu vou falar que às vezes também o discurso do ambulante é muito grande, né? Então, às vezes, você Às vezes consegue você até tenta. tentar, Você mas tenta. é tão longo que não dá pra você ignorar. 100%. Você Né? tem que aceitar E uma hora quando que você eles vai não ter que olhar pra falam de uma vez o que eles estão vendendo, quando eles começam a contar uma história, você fica, mas o que, Fica que é? curioso. O que, que é que você quer? Você tá pedindo? Você tá vendendo? É só uma pregação? Só me fala a sua intenção antes. E falando nessa questão de posições, o banco alto, ele te proporciona uma posição diferente em relação a quem tá no corredor. E isso é uma questão muito complicada, porque se você tá sentado no banco baixo, você fica mais ou menos ali na altura da pelvis da pessoa, barriga, Sim. a pessoa que tá do seu lado ali. Uhum. Ela pode ocasionalmente passar o pau no seu ombro, Sim, pode. acontece. Mas o banco alto te faz ficar de frente com a outra pessoa. Olho com olho. Olho com olho. O que é mais constrangedor ainda, Mais né? constrangedor. Porque se você tá no corredor, no banco do meio ali, direcionado ao corredor, e a pessoa tá em pé do seu lado, ela tá literalmente em pé do seu lado. Sim. Te Você faz assim, ó. torcendo pra Você você desvia o olhar descer aqui, ó. logo. Acabou. Você... Torcendo pra você Troca o descer olhar. pra ela sentar no seu lugar. Então é aquele olhar Ela ameaçador, tá de assim. frente. Não é aquele eu te amo. É E não tem como você ignorar, por exemplo, não competindo pedir a com mochila dela pra segurar se ela Pois tiver é, mochila. exatamente. Ela tá aqui com você. Sim. Eu Nossa. tô contigo. E o problema maior nessa situação, eu acho que é quando é uma pessoa que não chega a ser prioritária, mas parece merecer mais que você aquele descanso. Ou é uma pessoa que tá com sacola, ou uma pessoa que tá com cara de cansado, sabe? Ou é um estudante que tá com mochila pesadona. Por mais que você pegue a mochila, ele continua cansado. Ou que tá lendo livro. Aí você Ou fala, parece que é "Nossa." mãe. Parece que é mãe. Aí você fica assim, não tem obrigação, mas essa pessoa merece. E aí a pessoa fica tipo assim, eu mereço mais. E você fica, Sim, será que eu vou? Será que eu não vou? verdade. Inclusive, pegando um gancho nisso, vocês falaram antes da questão do ficar atento pra se a pessoa vai chegar e você dá lugar. Eu tenho um problema muito sério com isso. Principalmente se eu estiver no banco preferencial, que quase nunca acontece. Só se eu estiver com muita pressa ou muito cansada, que eu nunca sento lá. Mas se eu estiver no banco normal, o ônibus já tiver, pelo menos ali na minha volta, todos os bancos ocupados. E chega alguém, ou com sacola, ou assim, que claramente precisa, e os de preferencial já estão todos ocupados, eu vou levantar, independente se tiver lugar ou não. Eu tenho esse mal de ficar tão ansiosa de ter que dar o meu lugar. Várias vezes já aconteceu da pessoa entrar, eu estar na frente. Eu falar, senta aqui, a pessoa, não, Nossa, senta aqui, a isso pessoa, aí dá não, vontade eu, de matar. não, senta aqui, eu levanto, a pessoa senta sem graça e eu olho pra trás, tá tudo vazio lá atrás. E a pessoa tava indo e eu não deixei ela ir. Ela só, tipo, parou pra segurar e eu, não, senta, pelo amor de Deus. E todas as vezes as pessoas sentam muito sem graça. Também assim, né? Aí eu levanto e olho, aí eu vou e fico em pé perto da porta. Assim, eu vou descer, gente, eu vou descer. Fica a viagem Eu inteira não em pé. sento mais. Aí eu fico torcendo para as pessoas descer e esquecer de mim. Nossa. Mas isso acontece comigo várias vezes. Essa questão de ficar em alerta, tipo assim, primeira pessoa que apareceu, né? Aham. Uhum. Essa sensação, assim, Horrível. muito ruim, que eu tive que superar, assim, nos meus anos de ônibus, que eu simplesmente aceitei que eu vou ser o cara que coloca o fone de ouvido e finge que tá dormindo. Entendi. Uma hora eu tive que aceitar isso, me perdoa. Eu acho que Mas- se você... Porque vai muita gente fingir que não tá vendo, Sim. Vai. e vai ter até aquela pessoa que não é prioridade e vai virar pra todo mundo e falar: "Ô, vamos dar um lugar aí, ó." Uhum, Nossa. Essa pessoa. uhum. Vai ter essa pessoa também. Então, muitas das vezes, eu vou fingir que eu tô dormindo e etc. Mas, principalmente se eu estiver num lugar onde é difícil eu sair, Uhum. mas por uma questão de Você tem comodidade, direito, né? do que uma questão de, eu não quero dar o lugar. Sim. Sim. Igual, eu tô sentado, porra, no banco alto, no segundo banco da janela. Uhum.
Pra eu levantar daquele banco ali vai ser mó trampo. Pois é. Mó trampo. O cara tá ali sentado na frente. A né? galera que tá no corredor, No corredor. tem Eu acho que quem tá na janela tem o direito de ficar com fone. Não ouvindo, Eles são- acordado. Você tem o direito de fingir que tá dormindo. Eles fazem parte da segunda chamada. Isso. Tem a primeira chamada. Exatamente. Primeira chamada é a galera do corredor. Quem tá no corredor não pode fingir. Pode ficar desatento. Sim, Mas eu acho que não tem o direito de fingir. é verdade. Porque você já tá, principalmente se você sentou por conta própria ali. Uhum. Você não foi pro fundo. Porque se você tá mais pra frente, a pessoa chega primeiro, você é o primeiro que vê. Sim. Mas você tá lá nos bancos altos, você tá lá nos que já passou, você fala, não, alguém da Alguém frente, vai ver. não é possível que ela vai chegar aqui pra eu ter que levantar. Então, Sim, verdade. é uma coisa ali. Mas o banco alto, por conta disso, também fica mais vulnerável da pessoa te ver e viu que você não levantou ainda, né? Uhum, sim. Então, bancos altos eu acho que também pode ser considerado, pode entrar ali no merecimento de ficar de fone de ouvido É. por conta dessas coisas. Uhum. E você não sabe também se a pessoa que tá sentada ali é introspectiva ou não, se ela não quer comunicar muito. não Às vezes quer ela interagir. não gosta muito de contato físico. Então eu acho que ali nos bancos altos você tem o direito de ficar de fone fingindo, assim. Sim, verdade. Na verdade, só a primeira parte. Essa porra ficou tão grande que tivemos que dividir em duas partes. Se gostou, já sabe, segue a gente nas redes sociais. @que cê falou e manda sua história de ônibus.